Hoje nós teríamos dose dupla de Ana, né? Porque ela ministrou uma EBD abençoada aos nossos corações e depois ela traria a mensagem. Só que eu errei. Vocês estão tendo dose tripla de Ana. 2 vezes Ana, mais uma Ana dirigindo ao culto, amém? Então não é dose dupla, é dose tripla de Ana. Ana, fica à vontade, nós estamos na casa do nosso Pai, que o Senhor possa te usar, te abençoar como Ele tem feito, né? E nós somos testemunhas disso. Fica à vontade e traga para a sua igreja, para a nossa igreja, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Bom dia, igreja. Voltei, né? Eu falei que ia voltar. Bom, tivemos hoje uma EBD abençoada. Para quem está assistindo a live, já está disponível no canal do YouTube a nossa EBD. Tratamos hoje sobre o tema de ganância, então você pode ir lá no YouTube e acessar, compartilha. A gente vai ter uma série aí de EBDs tratando sobre finanças à luz da Bíblia. Bom, antes de começar o nosso tema hoje, vamos orar, falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Pela palavra de mais cedo que já está em nossos corações e obrigada pela palavra que ainda chegará aos nossos corações pela pregação de hoje, Pai. Que não seja eu ministrando, mas que seja o Seu Espírito Santo pregando a palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje possamos entender exatamente o que o Senhor quer passar para a igreja, exatamente as necessidades da igreja, e que possamos sair daqui com a palavra em nosso coração para praticarmos no dia a dia, Senhor. Que não possamos ser só cristãos no domingo, mas que possamos ser cristãos na segunda-feira, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema de hoje é Encontrei um Pai. Quem conhece aqui a história de Esaú e Jacó? Levanta a mão. Quase a igreja toda, glória a Deus, está todo mundo afiado aí na Bíblia. Bom, eram 2 irmãos, né? Esaú e Jacó, e desde o ventre da mãe eles brigavam. Eles tinham ali as suas discussões e Deus falou que era porque um seria uma nação e o outro seria outra nação. Então, esses irmãos, eles cresceram. E vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 25, 27. Gênesis 25, 27. Tem aí na projeção? Não? Ok. Vamos lá, Gênesis 25, 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom, o que era um ensopado de lentilhas ali, né? Era um prazer momentâneo que Esaú ia ter. Era algo ilícito? Não, era algo lícito. Era, na verdade, até mesmo uma necessidade fisiológica, né? Ele precisava se alimentar. Mas a palavra vai dizer que ele desprezou
o direito de filho mais velho, certo? Então, quando a gente pensa em filho mais velho, a gente vê uma relação aí de filho com o seu pai. E devemos lembrar que nós somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. E a palavra vai dizer isso. Abram suas Bíblias em Romanos 8:16. Romanos 8:16 vai falar assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito comum, né, hoje em dia, chegar assim na rua e todo mundo falar, mas eu sou filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. E isso é um erro, porque nem todo mundo é filho de Deus. Somente aquele que aceita Jesus, reconhece e confessa Ele como seu legítimo Salvador, esse arrepende dos seus pecados, que é considerado um filho de Deus, aquele que nega a si mesmo. E Esaú era filho de Jacó. Ele vendeu o seu direito de primogênito, né? O seu direito de filho mais velho. E quando olhamos para Esaú, pensamos, como é que pode? Todo mundo que já leu a Bíblia, né, essa parte, vai olhar e pensar, nossa, mas ele foi meio burro, né? Porque ele vendeu um direito de filho mais velho por um prato de lentilhas que troca mais nada a ver. A gente pensa isso, né? Só que o filho mais velho, naquela época, ele tinha o direito ao quê? Os bens do pai, ele era o que ia dar continuidade à família, então ele tinha muitos benefícios, e ele troca essa primogenitura dele por nada, por um prato de lentilhas, né? Pensamos, caramba, como Esaú foi burro. Só que, às vezes, nós vendemos o nosso direito de filho por um prato de lentilhas. Vocês já pararam para pensar nisso? Que, às vezes, nós vendemos o nosso direito de filho por um prato de lentilhas? O que seria um prato de lentilhas? Bom, por exemplo, quando Adão, essa passagem pode lembrar até mesmo da relação de Deus com Adão. Adão, ele era visitado na viração do dia, ele tinha um relacionamento com o pai, ele tinha proximidade com o pai, ele era filho, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele vendeu esse direito por um fruto, para ele ser conhecedor do bem e do mal. Ele perdeu todo o paraíso, ele teve que trabalhar para ter o seu sustento, ele perdeu tudo para ser conhecedor do bem e do mal. Ou seja, aquilo ali era o prato de lentilhas de Adão. E Davi, quando adulterou com Batseba, ele estava naquele momento ali, traindo a confiança de Deus, pecando, por quê? Por um prato de lentilhas, por um prazer momentâneo. Ele assassinando o marido de Batseba e adulterando. Ou seja, às vezes o nosso prato de lentilhas pode ser qualquer coisa. A gente olha e pensa, prato de lentilhas, nossa, isso não é nada, é uma comida de, sei lá, R$30. Gente, prato de lentilhas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma relação fora do casamento, um adultério. Pode ser sexo antes do casamento. Tem gente que banaliza isso, mas é pecado. É trair a confiança de Deus, é trair a confiança do seu pai. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma mentira que você vai estar contando deliberadamente e você está vivendo a sua vida baseada numa mentira. Isso seria o quê?
um prato de lentilhas. Às vezes, o prato de lentilhas... Lembra que eu falei que o prato de lentilhas era algo que era uma necessidade fisiológica? Era algo que ele precisava? Às vezes, o prato de lentilhas pode ser uma coisa tão simples, por exemplo, uma rede social. Se eu passar 2, 4, 6 horas da minha vida numa rede social, eu não vou estar trocando o meu direito de filho, porque aí eu vou estar falando para Deus assim: Senhor, eu não tenho tempo para te buscar. Eu não tenho tempo de abrir a Bíblia e ler ali 20 minutos da Bíblia, mas eu tenho tempo de ficar na rede social o dia inteiro. Isso não seria trocar o direito de filho? Aí, você fala: Senhor, eu cuido da minha família, eu faço isso, mas eu não tenho tempo de falar com o Senhor. Só que quando a gente para pensar que é uma relação de pai e filho, como você diz, eu não tenho tempo para falar com o meu pai? Isso não é trocar o direito de filho? E a gente acusa Esaú, né? A gente acusa Esaú por trocar a primogenitura dele. Às vezes, seu prato de lentilhas pode ser até o dinheiro. A gente não está tendo EBD de finanças, falando muito sobre dinheiro, sobre a luz da Bíblia, sobre ganância. Às vezes, o seu prato de lentilhas pode ser o dinheiro. Bom, vamos ler essa passagem, a seguinte passagem. Ageu 1, vamos abrir nossa Bíblia em Ageu 1. Ageu é um livro bem pequenininho da Bíblia. Dando um contexto aqui para os irmãos de Ageu, é um livro que não é muito conhecido. Era um momento que o povo ele tinha que reconstruir o templo, mas eles falavam que não, ainda não está na hora de reconstruir o templo, mas Deus queria que eles reconstruíssem o templo. Então vamos lá, Ageu 1. No primeiro dia do 6º mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Olha, prestem atenção nessa parte. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram. Bom, às vezes, na nossa vida, a gente fala assim, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que seria isso, trazendo para o nosso dia a dia? Ainda não chegou o tempo de eu ler minha Bíblia todo dia, porque eu tenho outras coisas para fazer. Ainda não chegou o tempo de eu buscar um cargo na igreja, porque eu estou muito ocupada. Eu trabalho muito e não tenho tempo para servir a Deus na casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo de eu buscar a Deus com mais intensidade. Ainda não chegou o tempo de eu dar meu dízimo, porque, sei lá por quê. Porque talvez eu não ganhe muito bem, mas a palavra diz que a gente tem que devolver o que Ele já nos dá. E às vezes a gente fica dando essas desculpas, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. E aí o Senhor fala,
Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que seria a casa do Senhor? O que seria o templo? O templo somos nós, né? Hoje em dia, o templo somos nós. Mas, às vezes, a gente está se importando tanto em morar numa casa bonita, em ter um carro do ano, em ostentar, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso ministério está enfraquecido. E aí eu trato de 2 assuntos aqui: o nosso relacionamento pessoal com Deus estar enfraquecido e o nosso ministério. Cada um vai ter um ministério. Eu tenho um ministério de ensino, de levar a palavra, através de um canal do YouTube também e através da igreja. Às vezes eu posso estar deixando esse ministério de lado, porque eu estou trocando o meu direito de filho. Como o quê? Com o que eu estou trocando? Por um prato de lentilhas, como Esaú trocou. Então, deixa eu falar uma coisa sobre o seu ministério, irmão. Às vezes o seu ministério não é sobre você ter um cargo na igreja. Não é sobre você ter um cargo na igreja. Você pode ter o cargo que for. Você pode ser líder, você pode ajudar na secretaria, ajudar no ministério infantil, pode ter o cargo que for. Para mim, ministério é fazer o que Deus te mandou fazer. E o que Deus te mandou fazer? Alguém sabe o que Deus mandou fazer? É isso aí, o irmão já deu ali um spoiler, né? Que a gente chama de spoiler, que é falar o que é. Bom, qual é o papel do filho? Qual é o papel do filho de um rei? Quando a gente olha aqueles filmes, por exemplo, que tem o rei, aí os seus filhos são os príncipes. Qual é o papel do príncipe? O príncipe, ele quer expandir o reino do pai. Nós somos filhos do rei, ou seja, nós buscamos expandir o reino de Deus. E como é que eu vou expandir o reino do meu pai? Aí vai ser o meu ministério. O ministério é ir de pregar a palavra de Deus. Eu preciso estar num púlpito para pregar a palavra de Deus? Eu não preciso estar num púlpito para pregar a palavra de Deus. Eu preciso estar na igreja para pegar a palavra de Deus? Não. E um filho de um rei, ele faz isso todos os dias. Ele vai buscar expandir o reinado do pai. Ou seja, quando tiver uma oportunidade, ele vai querer expandir o reino. Ele não está preocupado se a casa dele, lembra a passagem, ó, de novo, vou ler novamente. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ou seja, ele não está preocupado, Deus não está preocupado se a sua casa, ela é um triplex, ou se o seu carro é o carro do ano. Ele não está preocupado com isso, não é questão de morar em casas de fino acabamento. Você pode ter isso? Pode ter, mas e como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento como filho? Você está se comportando como filho? A palavra de hoje é: encontrei um pai. Quando você encontra o pai, o que um filho faz? Um filho, ele tem um relacionamento com o pai. Às vezes tem aquela pessoa, e eu entendo isso, porque é uma coisa cultural, né? Quando fomos criados em, assim, pessoas de mais velhas, mais idosas, aonde o evangelho, às vezes, ele era visto de um modo muito rígido, eles acabam tendo um distanciamento. É lógico que Deus é Senhor de tudo, mas Ele é nosso Pai. E, às vezes, a gente ainda olha para Deus tendo esse distanciamento, como se Ele fosse tão soberano, tão maravilhoso, que eu não sou digno de entrar na presença dEle. Tem gente que, para orar, já fala até assim: Senhor, majestoso, maravilhoso, Tu és, eu não sei o que, e não sei o que lá, com uma distância tão grande
de Deus que parece que é um Deus inalcançável, parece que não é um Deus humano. Gente, eu estou aqui para falar sobre Jesus. Jesus era Deus. Jesus foi Deus em forma de filho, um Deus humanizado. Ou seja, Jesus, ele era humano. Ele foi humanizado justamente para termos essa proximidade com Deus. E às vezes a gente coloca Deus tão distante, tão distante, que eu não tenho acesso dele como um pai. Eu vejo ele como simplesmente um senhor, um chefe, mas não como um pai, né? A palavra vai dizer para nós chamarmos Deus de Abba. Abba significa paizinho, ou seja, é um relacionamento. E é muito interessante quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê dos homens de Deus, os homens que eram fiéis e tal, como por exemplo Abraão, o quão próximo ele era do seu pai. Porque, por exemplo, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala assim: mas pai, mas Deus, e se tiver 40 pessoas lá, vai destruir? Aí Deus fala: não vou destruir. Mas Deus, e se tiver 30, vai destruir? Não vou destruir. Ah, mas Deus, se tiver 20, vai destruir? Não vou destruir. Mas Deus, se tiver 10, aí a gente olha, caramba, como assim? Ele está tendo até um relacionamento um pouco infantil. Ele está se comportando um pouco como uma criança que pede algo para o seu pai, implorando ali para Deus não destruir a cidade. Por quê? Porque ele tinha esse relacionamento próximo, esse relacionamento íntimo com Deus. E quando a gente pensa, encontrei um pai, é porque eu quero ter esse relacionamento íntimo com Deus. Eu quero ter esse relacionamento de paizinho, de um pai. O que é o papel do pai? O papel do pai, ele ensina o filho quando ele é pequeno, por onde ele deve andar. Ele disciplina o filho, porque você vai ser disciplinado por Deus. E já temos pregações minhas, que eu já falei sobre essa disciplina. Um pai, ele ama o seu filho, ou seja, um pai, ele não vai dar uma Ferrari para um filho de 2 anos. Você acha que o seu pai vai te dar uma Ferrari para um filho de 2 anos? Um filho de 2 anos consegue dirigir uma Ferrari? Não consegue. Então, por que seu pai poderia te dar isso? Às vezes, você está querendo um casamento, mas será que você está pronto para um casamento? Será que é isso que o seu pai quer te dar nesse momento? Ou será que você precisa amadurecer ainda para Deus te dar um casamento? Às vezes você quer um emprego tal, para você ganhar muito dinheiro por mês. Será que você está pronto para esse cargo? Será que é isso que Deus quer para você? Será que você já está pronto, amadurecido para isso? E às vezes a gente pensa, caramba pai, está demorando. Como está demorando? O que eu faço? É porque você ainda não está pronto. Um pai ama seu filho. E a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ou seja, todas as coisas, gente, são todas as coisas. Vocês já pararam para pensar nisso? Que loucura que é? Porque assim, é uma loucura, né? Quando eu penso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Caramba, então quer dizer que uma doença que chegou na minha vida coopera para o bem daquele que o ama? Meu Deus, está escrito todas as coisas. Eu não sei o propósito do que está acontecendo na sua vida. Não sei qual é a aprovação que você está passando. Mas a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você está no caminho, você está no processo, você ainda não enxergou o ponto final e o porquê vai cooperar e como vai cooperar. Então, um filho, ele passa tempo com o seu pai. Imagina que o seu pai te liga, você mora numa casa diferente do seu pai, tá? E ele te liga. E aí, quando ele te liga, você fala assim, ó, pai, não tenho tempo agora não, tchau. E desliga. Aí, depois ele te liga no outro dia, pai, não tenho tempo não, tchau. E desliga. Ou quando você fala com seu pai, é simplesmente assim, ó. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor me deu. Obrigada pela minha casa que o Senhor me deu. Obrigada pelo meu carro. Tchau, amém. Já pararam para pensar nisso? Ou pode ser uma outra relação também. Você pode ir falar com seu pai e falar assim, oi pai, tudo bem com o senhor?
Você poderia me dar uma casa, um carro, um marido, isso e aquilo? Tchau, pai, amém. Vocês já pararam para pensar nisso? Que pode ser um relacionamento de eu só agradeço e não falo mais nada, eu só peço e não falo mais nada. O que seria esse encontrei um pai? O que seria esse relacionamento? Seria uma conversa mesmo. Senhor, eu estou passando por isso. O meu dia foi assim. Nossa, obrigada pelaquela bênção que aconteceu. Senhor, aconteceu isso aqui de errado na minha vida. Aconteceu isso de certo. Me perdoa. Uma conversa. É um relacionamento. É como eu falei, a gente não pode distanciar Deus de uma forma que Ele seja somente o nosso Papai Noel, que a gente pede coisa e Ele nos dá coisa. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de Papai Noel, é um relacionamento de um Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é um relacionamento realmente de pai para filho. Então, e como eu posso ouvir, né, Deus? Porque eu falo, a oração é eu falar, Deus. Mas como eu posso ouvir Deus? Eu posso ouvir Deus quando eu abro a minha Bíblia. Tudo que Ele quer te falar vai estar exatamente ali na palavra do Senhor. É o seu pai te aconselhando, é o seu pai deixando um livro escrito de como você deve viver. E aí, talvez, e isso vai doer em muitas pessoas, talvez você não tenha tempo para Deus, porque você está comendo um ensopado de lentilhas, né? Como Esaú comeu. E aí eu pergunto, você quer mudança na sua vida? Tem alguma coisa que esteja errada na sua vida, ou que você precisa que aconteça na vida de uma outra pessoa, que você precisa de uma mudança radical que só Deus pode fazer? Eu te falo agora, você é filho do rei. Filho do rei que pode todas as coisas. A palavra vai dizer, não há nada impossível para mim. Deus é um Deus do impossível. Tem uma frase de Billy Graham, não está na projeção, mas é assim, eu vou ler para os irmãos. Billy Graham, para quem não conhece, ele era um pregador muito famoso dos Estados Unidos. Agora está na projeção. Bom, então, ele é um pregador muito famoso dos Estados Unidos, né? E ele ficou muito conhecido. E aí ele ficou tão conhecido, que falava, Billy Graham, você move multidões. Multidões te seguem, ensinam. Você não quer ser candidato da presidência dos Estados Unidos, você vai ganhar. E aí ele falou assim, ó, sobre ser candidato à presidência. Eu não penso em ocupar um cargo de menor importância, pois sou embaixador do reino de Deus. Amém? Quem entendeu essa frase, levanta a mão. Amém. E aí eu pergunto para a igreja, você quer trocar o lugar de embaixador do reino de Deus, o lugar de filho, por um prato de lentilhas? Eu não sei o que é o seu prato de lentilhas. Eu não sei se é um pecado. Eu não sei se o seu prato de lentilhas pode ser o seu tempo sendo gasto com algo que está te tirando ali do foco de Deus. Eu não sei o que tem destruído esse relacionamento seu com Deus. Mas faz sentido. Assim como a gente lê na Bíblia e acha uma bobeira Esaú ter trocado por um prato de lentilhas, faz sentido eu trocar tudo isso, ser embaixador do reino, ter um lugar no céu, ter a salvação, ser filho do rei, faz sentido eu trocar isso tudo por um prato de lentilhas? Não faz sentido. E aí, alguns, como a gente leu em Ageu, estão preocupados com casas de fino acabamento, estão tão preocupados com suas vidas profissionais, estão tão preocupados com as suas vidas financeiras, enquanto o templo de Deus, enquanto o seu relacionamento com Deus está destruído. Quer mudança na sua vida? É o que eu perguntei agora há pouco para os irmãos.
quer mudança na sua vida, comece a se relacionar verdadeiramente com Deus. A gente lê a história de José, por exemplo, do José do Egito. Ele foi vendido como escravo, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Ele ficou preso lá no Egito, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Deus em nenhum momento abandonou José, e ele se tornou governador do Egito. Ele teve uma mudança drástica. Por quê? Porque em nenhum momento ele abandonou o relacionamento dele com Deus. Quer uma mudança drástica na sua vida, seja na área que for, não abandone o seu relacionamento com Deus. A palavra vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quem se relaciona com Deus, e aí prestem atenção, igreja, quem se relaciona com Deus como se fosse um amuleto, não tem um relacionamento com Deus. Vocês sabem o que é um amuleto? Amuleto é um objeto que me traz sorte. Vamos dizer que é esse copo de água aqui. Esse copo de água me traz sorte, então, quando eu sair para a rua, eu vou levar esse copo de água. E quando eu estiver em casa, eu vou estar com esse copo de água. Tem gente que faz isso um colar e tal, mas tem gente que faz Deus um amuleto. Vocês já viram isso? Vocês já viram bandido? Bandido vai fazer um assalto e aí está lá uma tatuagem dele aqui, ó, de Jesus. Ou está escrito, Deus é fiel. Vocês já viram isso? Aí vai fazer o assalto, aí eles oram antes no assalto. Está orando para Deus abençoar o assalto. Isso é fazer de Deus um amuleto. Deus, Ele te livra de situações, Ele te protege. Sim, Ele te protege, mas Ele é muito mais do que um segurança particular. Tem gente que vê Deus como um segurança particular. Deus serve somente para eu não ser assaltada na rua. Deus serve somente para andar aqui comigo e não acontecer nada de ruim comigo. E é isso, é um segurança particular. Mas aí você vai tirar Ele do lugar de Pai soberano, Deus criador do universo, e vai colocar Ele no lugar de segurança particular. Ele está te chamando para ser filho. Ele está te convidando para ser filho, para ter um relacionamento íntimo com Ele, para ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento que você pode contar tudo, porque Ele é seu Pai, Ele te deu a vida, Ele te formou, Ele te imaginou. O jeito que você é hoje, você sabia que Deus sonhou com você? Você sabia que não cai um fio da sua cabeça se Deus não permitir? Os seus olhos, a cor do seu cabelo, tudo isso Deus idealizou e sonhou como você seria. Deus, Ele é o amor em forma humana. Quando pensamos que Deus é amor, a gente acha, quando a gente fala essa frase assim, ó, Deus é amor, a gente acha que amor define Deus, mas na verdade, Deus é que define o que é o amor. Vou repetir, a gente acha que o amor define Deus, mas na verdade é Deus que define o que é o amor. Então é muito fácil a gente falar assim, não sei o quê, isso aqui que a gente está vendo no mundo, que a gente está vendo na TV e tal, isso aqui é amor. Mas espera aí, amor não é a sua concepção de amor. Deus é que define o que é o amor. Então, se eu quero ter uma vida de filho, se eu não quero vender este direito de filho, eu preciso deixar de lado um ensopado de lentilhas. Eu preciso tirar o que está me afastando da presença de Deus. Eu preciso afastar isso e entender que eu não tenho um Deus distante, um Deus que eu não posso tocar. Eu tenho um Pai. Quando a mulher do fluxo de sangue, e foi o irmão Alessandro, que me falou até hoje da passagem da mulher do fluxo de sangue, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Deus, toca em Jesus, ela está tocando Jesus, ela recebe a cura. Mas eu pergunto para a igreja,
isso mudou? Esse toque em Jesus mudou? Porque quando a gente lê na Bíblia, a gente pensa assim, né? Ah, ela tocou em Jesus porque Jesus estava fisicamente ali. E se eu falar que o Espírito Santo, que é Deus, mora dentro de você, eu te pergunto, esse toque em Deus mudou? Eu ainda posso tocar Deus, Ele mora dentro de mim. Então, quando eu olho para Ele, eu preciso olhar entendendo que eu encontrei um Pai. Amém? Então, abra o seu coração para Deus. Fale as coisas boas que acontecem na sua vida. Fale as coisas ruins. Fale tudo para Deus. Porque Ele é o seu Pai. Tem dia que eu não tenho nada interessante para falar para Deus. Nada interessante. E aí eu vou orar e tal, e aí eu vou dormir, e eu falo assim para Deus, Deus, hoje eu acho que não aconteceu nada interessante, mas eu só queria ficar na sua presença. E aí eu me imagino na presença de Deus, aí eu começo a pensar nos versículos da Bíblia, aí eu começo a pensar naquele versículo que fala que debaixo das suas asas estará seguro, e aí eu começo a imaginar as asas de Deus, e ali é você estar na presença do Pai, ou seja, você está tendo um relacionamento, e às vezes você está tendo um relacionamento com Deus, mesmo sem falar nada. Às vezes você pega a sua Bíblia, lê uma passagem, sei lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você pega e vai trabalhar no seu dia a dia. E você começa a pensar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você começa a falar com Deus na sua cabeça, no seu dia a dia. Então quer dizer que nada eu vou ter falta? Que não vai faltar no meu trabalho, que não vai faltar na minha casa, que se o Senhor é meu pastor, então o que não vai me faltar é a sua presença? Isso é ter um relacionamento com Deus. Ou você meditar, ou você ruminar a palavra de Deus, é você ter um relacionamento com Deus. Então, isso é entender que eu tenho um Pai. Eu digo para a igreja hoje você encontrou um Pai. Você não está mais sozinho. Eu não sei como foi o seu relacionamento com seu pai aqui da terra. Eu não sei como é que foi, mas você encontrou um Pai. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar para encerrar a nossa pregação de hoje. Minha pregação sempre é um pouco rápida, né? Eu nunca fico muito tempo, mas amém, Senhor. Deus, muito obrigada pelo ensino de hoje, Senhor. Que possamos sair daqui com o entendimento, Senhor, que temos um Pai. Não que somente temos um Deus distante, mas que temos um Pai que podemos contar em todos os momentos. Um Pai que nunca vai nos abandonar. Um Pai que é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. O Senhor permanece fiel. Eu quero te dizer, Pai, que a sua igreja te ama e a sua igreja espera a sua volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo ensinamento, que possamos ir para a nossa casa e colocar tudo em prática no nosso dia a dia. Que possamos separar alguns minutos da nossa agenda para ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Queridos, nós não podemos abrir mão da batalha.